Forjado há bilhões de anos, seu valor pode ser medido em um instante. O preço mais alto já pago por um diamante ultrapassou os 71 milhões de dólares americanos. Com essa quantia, seria possível adquirir mais de 1.400 carros de luxo Rolls-Royce Phantom, um veículo que apenas os ultra-ricos costumam sonhar. Mas o que transforma um diamante em um símbolo de eternidade vai muito além de sua etiqueta de preço. Com uma estrutura cristalina singular e uma dureza quase inquebrável, os diamantes possuem uma tenacidade impressionante. Mais importante, eles foram formados há bilhões de anos nas profundezas do planeta, sob as condições mais extremas que a natureza pode conceber. A partir da rocha bruta extraída das entranhas da Terra, cada diamante passa por um árduo processo de transformação. O material é esmagado, filtrado e selecionado, para depois ser lapidado e polido com uma precisão quase absoluta. Cada pedra precisa passar por rigorosos controles de qualidade antes de se tornar uma peça de joalheria ou ser utilizada em indústrias de alta tecnologia. A jornada de um diamante não é notável apenas pela sua formação sob a superfície terrestre, mas também pela forma como os seres humanos lhe atribuíram significados que transcendem o valor material. Um ponto de virada ocorreu em 1947, quando a empresa De Beers lançou o icônico slogan "Um diamante é para sempre". Aquela campanha publicitária não foi apenas um sucesso de marketing. Ela alterou por completo a percepção mundial sobre os diamantes. A própria ideia de um pedido de casamento com um anel de diamante nasceu ali, espalhando-se pelo globo e enraizando-se profundamente na cultura popular por gerações. Certas marcas de anéis de casamento chegaram a introduzir uma política singular, na qual cada cliente só poderia adquirir um único anel durante toda a sua vida. Hoje, o significado dos diamantes continua a evoluir, impulsionado pela inovação tecnológica. Não mais limitados à extração da terra, eles agora podem ser cultivados a partir das cinzas de entes queridos que partiram. Empresas pioneiras como a suíça Algordanza desenvolveram a tecnologia HPHT para transformar o carbono de restos cremados em diamantes memoriais. Para muitos, isso representa uma forma profundamente comovente e elegante de preservar para sempre a memória de alguém. É um ponto de encontro onde a ciência e a emoção humana se unem em uma das mais belas formas que a natureza pode oferecer. Um brilho que desmente sua origem violenta. Diferente da imagem cintilante que conhecemos, os diamantes se originam em um ambiente de extremos quase inimagináveis, onde as temperaturas podem atingir 1.500 graus Celsius e as pressões excedem 50.000 atmosferas. Sob essas condições brutais, os átomos de carbono, um dos elementos mais comuns e fundamentais da Terra, são comprimidos com uma intensidade avassaladora. Sua estrutura molecular se reorganiza por completo, formando a rede cristalina forte e estável que reconhecemos como diamante. Contudo, essa combinação única de fatores é de uma raridade extrema. Se apenas um elemento falhar, com uma ligeira queda na pressão ou na temperatura, o carbono não se torna diamante. Em vez disso, ele se transforma em grafite, o material macio encontrado no interior dos lápis. Por causa desse processo de formação tão delicado, os diamantes só existem nas regiões mais profundas, estáveis e antigas do manto da Terra. Após passarem milhões de anos soterrados, um pequeno número desses cristais é impulsionado para perto da superfície por meio de erupções vulcânicas ancestrais. Eles ascendem por canais de magma verticais, até finalmente ficarem aprisionados em um tipo especial de rocha, o kimberlito. É nesse ponto que a busca humana tem início, revelando pedras que se formaram entre 1 e 3 bilhões de anos atrás, agora ocultas sob a terra, aguardando para serem descobertas. Escondidas sob quilômetros de rocha, elas aguardam em silêncio. A jornada para trazer os diamantes das profundezas da Terra até a superfície começa com a exploração. Para localizar os promissores locais de mineração, geólogos se baseiam em uma combinação de fontes de dados avançadas. Imagens de satélite revelam padrões incomuns na superfície, enquanto sensores de gravidade detectam alterações na densidade subterrânea
e magnetômetros identificam anomalias que podem indicar a presença de formações rochosas profundas. Às vezes, um único fragmento de kimberlito, a rocha vulcânica que abriga os diamantes, misturado ao cascalho da superfície, é o suficiente para justificar um estudo aprofundado de toda uma região. Nos grandes locais de mineração a céu aberto, escavações colossais em forma de espiral são esculpidas na terra, algumas com mais de 1 quilômetro de diâmetro e quase 500 metros de profundidade. Antes de cada ciclo de detonação, dezenas de perfuratrizes de alta potência abrem buracos profundos na rocha para inserir os explosivos. Uma vez detonada, a rocha estilhaçada é carregada em caminhões basculantes ultrapesados e transportada para a superfície para o processamento. Em áreas onde os depósitos de diamantes estão mais fundos ou o terreno é muito difícil para operações a céu aberto, a mineração subterrânea é a alternativa. Ali, trabalhadores descem por túneis estreitos que se estendem de 700 a 800 metros abaixo do solo, onde as condições são quentes, úmidas e mal iluminadas, exigindo medidas de segurança rigorosas. Todo esse esforço, da análise de dados à escavação profunda, busca apenas algumas pequenas gemas. Em média, cerca de 250 toneladas de rocha precisam ser processadas para se obter um único quilate de diamante, pouco maior que a ponta de um lápis. Logo após a detonação dos explosivos, os enormes blocos de rocha trazidos do subsolo, aqueles que se acredita conterem diamantes, são enviados diretamente para o sistema de britagem. Este marca o primeiro passo na extração de um dos minerais mais valiosos do planeta. Aqui, máquinas de britagem gigantescas, cada uma pesando dezenas de toneladas, operam como poderosas mandíbulas de aço, capazes de pulverizar até mesmo o granito, uma das rochas naturais mais resistentes. No entanto, apesar de sua extrema dureza, os diamantes são incrivelmente frágeis. Um único impacto mal direcionado pode estilhaçar uma gema em pequenos fragmentos, removendo todo o seu valor comercial e estético. Por essa razão, a força de esmagamento deve ser cuidadosamente calibrada, forte o suficiente para quebrar a rocha ao redor, mas delicada o bastante para preservar os cristais de diamante em seu interior. Em muitas minas modernas, esse processo é dividido em múltiplos estágios, começando com uma compressão lenta, usando rolos pesados, seguida por britadores giratórios e finalizando com separação por vibração. Cada etapa é ajustada para garantir eficiência, sem arriscar danos às pedras preciosas escondidas. Uma vez que a rocha é reduzida a fragmentos, todo o material segue para a fase de limpeza. Este passo é essencial, pois o material detonado e triturado costuma estar misturado com grandes quantidades de argila, lama, poeira fina e substâncias pegajosas naturais. Se não forem completamente removidos, esses contaminantes podem obstruir a maquinaria, desgastar equipamentos e interferir no desempenho dos modernos sistemas de separação. Para resolver isso, são usadas lavadoras de escala industrial, que incluem grandes tambores rotativos, peneiras vibratórias de múltiplos níveis e jatos de água de alta pressão. Toda a massa de material é alimentada em uma corrente de água turbilhonante que remove a sujeira externa e, ao mesmo tempo, elimina as partículas muito pequenas. Nesta fase, quaisquer fragmentos com menos de 1 milímetro de tamanho são filtrados, já que a probabilidade de conterem diamantes é extremamente baixa em comparação com o custo de processá-los. Com o material já limpo, o que restou é cuidadosamente classificado por tamanho para criar o que é chamado de minério concentrado, uma coleção de pedaços de rocha com maior probabilidade de conter cristais de diamante. É aqui que entra em cena a tecnologia de separação de ponta. Scanners de fluorescência de raios-x examinam cada fluxo de material em tempo real, identificando o brilho único emitido pelos diamantes quando expostos aos raios. Assim que um diamante é detectado, o sistema aciona um jato direcionado de ar comprimido, soprando a gema para fora do fluxo em menos de 1 segundo. Este método permite que os diamantes sejam separados com uma velocidade e precisão incríveis, minimizando o desperdício e garantindo que até as menores pedras valiosas sejam recuperadas com eficiência.
Uma vez separados da rocha circundante, os diamantes brutos entram na fase de triagem preliminar. Milhões de anos de pressão geológica, agora sob o escrutínio de um único olhar. Este é o momento inicial que define o valor de cada gema, a primeira etapa de uma longa jornada. Especialistas avaliam os diamantes com base em critérios fundamentais: tamanho, cor, pureza e sua forma natural. Embora modernos scanners tridimensionais e ferramentas ópticas auxiliem no processo, grande parte da avaliação ainda depende do olhar treinado e da experiência de artesãos habilidosos. São eles que conseguem detectar fissuras microscópicas ou variações sutis de cor que as máquinas poderiam ignorar. Esta etapa separa os diamantes em duas categorias principais. O primeiro grupo reúne as pedras de alta qualidade que atendem aos padrões da joalheria de luxo. Estes diamantes são translúcidos, bem formados e grandes o suficiente para serem lapidados em peças cobiçadas. Já o segundo grupo é composto por pedras menores, disformes ou com muitas inclusões, geralmente destinadas ao uso industrial. Elas se tornam pontas de brocas, ferramentas de corte ou componentes de alta performance que exigem dureza extrema. Para os diamantes com potencial comercial, a jornada não termina aqui. Eles seguem para uma avaliação mais detalhada, onde especialistas analisam sua estrutura e imperfeições para planejar a lapidação mais eficiente e lucrativa. A meta é maximizar tanto o valor econômico quanto o apelo visual de cada pedra. É um processo que busca transformar um cristal bruto em uma gema polida que cativa pelo brilho e pela simetria. Afinal, cada diamante é absolutamente único. Jamais existem duas pedras perfeitamente iguais. Nenhum é igual ao outro. Cada um é um universo a ser decifrado. Por essa razão, antes que qualquer lâmina toque a gema, especialistas realizam uma varredura tridimensional completa do diamante bruto. O objetivo é analisar sua forma, suas falhas internas, sua pureza e a maneira como ele interage com a luz. Esses dados alimentam um software especializado que, por sua vez, calcula as opções de lapidação mais eficientes e valiosas. Alguns diamantes são divididos em múltiplas gemas menores para maximizar o retorno financeiro, sobretudo quando falhas internas comprometem a viabilidade de uma única pedra grande. Outros, de pureza ou raridade excepcionais, podem ser mantidos intactos para se tornarem uma peça única e inestimável. Cada decisão nesta fase persegue um único objetivo: desvendar todo o potencial do diamante. É um delicado equilíbrio entre brilho, simetria, cor e peso. A meta é produzir uma gema final que cintile intensamente, exiba a cor ideal e conserve o máximo de massa possível. Tudo isso enquanto realça a beleza natural que levou bilhões de anos para se formar. Uma vez concluídas as etapas de avaliação e planejamento, o diamante bruto avança para um dos estágios mais decisivos: o corte e o polimento. O processo se inicia com um corte preliminar, geralmente executado por um laser de alta potência. Com uma precisão que alcança milésimos de milímetro, o feixe de luz fatia a pedra ao longo de seus pontos de clivagem, suas linhas de menor resistência estrutural, permitindo que ela seja remodelada ou dividida sem provocar rachaduras ou fraturas indesejadas. Em seguida, inicia-se a fase de desbaste e polimento. Artesãos habilidosos utilizam discos de polimento que giram lentamente, cobertos com pó de diamante, pois apenas um diamante possui a dureza necessária para lapidar outro. Durante todo o trabalho, o lapidador precisa ajustar cuidadosamente a pressão, os ângulos de contato e a velocidade de rotação, garantindo que cada faceta seja criada com as proporções mais exatas possíveis. Este processo inteiro pode levar de 3 a 8 semanas, a depender do tamanho do diamante, de sua complexidade e dos padrões de qualidade exigidos. O resultado final é uma pedra de geometria impecável e facetas lapidadas com maestria, projetadas para refletir a luz com intensidade máxima, criando a cintilação deslumbrante que confere aos diamantes seu apelo atemporal. Após ser cuidadosamente lapidado e polido, o diamante é enviado para sob o olhar frio de uma lente, cada átomo é posto à prova. A pedra é então encaminhada para um laboratório de classificação,
onde passará por uma inspeção minuciosa. Nesta etapa, a gema é avaliada em múltiplos critérios, incluindo sua cor, pureza, peso em quilates e até as menores imperfeições internas. Cada detalhe é investigado sob microscópios especializados, um processo que garante que nada passe despercebido. Se o diamante atinge os padrões de qualidade exigidos, ele recebe uma inscrição microscópica a laser. Um número de identificação único é gravado em sua cintura, uma marca invisível a olho nu. Essa gravação assegura total transparência e rastreabilidade da gema ao longo de toda a sua existência. Em seguida, instituições de confiança como o GIA, Instituto Gemológico da América, ou o IGI, Instituto Gemológico Internacional, emitem um certificado oficial. Este documento detalha todas as especificações técnicas e os resultados da classificação da pedra. Em essência, ele funciona como o passaporte do diamante, validando sua qualidade e autenticidade no mercado internacional. Uma vez certificado, o diamante aprovado segue sua jornada rumo à joalheria. Uma criação de eras geológicas encontra o toque do artesão. A jornada da pedra agora a conduz para dentro da oficina de joalheria. Dependendo do desenho, ela pode se tornar o coração de um anel, o ponto de luz de um colar, um par de brincos ou até mesmo uma peça de exibição. Marcas de alta joalheria como Cartier, Tiffany e Harry Winston exigem não apenas diamantes sem falhas, mas também um trabalho artesanal excepcional. Cada detalhe da cravação, seja ela em ouro, platina ou em ligas metálicas cuidadosamente formuladas, precisa ser impecável. Cada joia finalizada é uma fusão da natureza com a arte humana. Ela combina uma gema formada há bilhões de anos com a precisão e a criatividade da técnica moderna. O resultado é um objeto de beleza atemporal, onde o brilho do diamante é realçado pela elegância de sua montagem, criando algo destinado a ser um tesouro por gerações. E embora os diamantes sejam frequentemente vistos como símbolos de pureza e eternidade, seu brilho ofusca a escuridão de onde veio. Em inúmeras regiões empobrecidas da África, como Serra Leoa, a República Centro-Africana e Angola, a extração de diamantes ainda é uma tarefa inteiramente manual. O garimpo ocorre em riachos de lama, sob um sol implacável e sem qualquer equipamento de proteção. Os trabalhadores são homens, mulheres e até mesmo crianças, pois para muitas famílias, a menor gema encontrada sustenta a esperança de algumas refeições. A realidade, contudo, é cruel. Um diamante vendido por dezenas de milhares de dólares pode render ao seu descobridor apenas mãos calejadas, ou, na pior das hipóteses, nada além de sofrimento. E o problema se aprofunda para além da miséria. Em certas áreas, grupos armados controlam as minas de diamantes, usando os lucros para financiar guerras, armamentos e conflitos violentos. As pedras dessas zonas são conhecidas como diamantes de sangue, pois são negociadas ao custo do suor, das lágrimas e da própria vida humana. Uma gema tão fascinante e, ainda assim, nem sempre inocente. Afinal, diamantes são mais do que minerais valiosos. Eles são uma consequência. Forjados no coração da terra, sob o peso de eras. São o resultado do tempo, de uma pressão natural imensa e do esforço humano implacável. Por trás de sua beleza radiante, no entanto, existem histórias que não devem ser esquecidas. Compreender a jornada e o verdadeiro valor de um diamante aprofunda nossa apreciação e torna nossas escolhas mais conscientes.